muito bom dia. Uma sexta-feira abençoada da parte do Senhor para as nossas vidas. O nosso Deus é amor. E Ele espera que assim nós também sejamos amor. Tenhamos amor em nós. Venhamos amar como Ele nos ama. E é falando sobre isto que eu quero trazer hoje para a nossa meditação um texto que se encontra lá em Apocalipse, no capítulo 2, do verso 1 ao 7, que diz: Ao anjo da igreja em Éfeso escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Sem amor, não adianta fazer a obra do Senhor. Aquele povo, eles eram ativos. Aquele povo, eles estavam ali fazendo a obra e abençoando vidas e sendo rigorosos na questão de não aceitar no meio deles heresias, não aceitar no meio deles coisas que eram contrárias à vontade de Deus, mas eles entraram numa rotina. Era mecânico. Eles já estavam fazendo aquilo ali apenas por obrigação. Não tinha mais amor. Faziam a obra como nós hoje em dia vemos. A obra também acontece. E muitas das vezes nós entramos nessa rotina e fazemos a obra, estamos ativos, cantamos na igreja, pregamos na igreja e vamos evangelizamos e fazemos e acontecemos, mas estamos fazendo isso tudo de maneira mecânica. Por quê? O amor já esfriou. O amor já esfriou. Estar ativo não significa que estamos ligados com o Senhor. Você pode muito bem estar fazendo a obra por religiosidade, por obrigação. Aí você tem que aparentar ser, porque se você não aparentar ser, o que as pessoas vão dizer de você? Meus vizinhos sabem que eu sou cristão, o pessoal no meu trabalho sabe que eu sou cristão, poxa, os irmãos na igreja, como que eu tenho que ter uma postura, eu tenho que falar de uma maneira e agir de tal maneira. Está fazendo isso com sinceridade de coração? Se não tiver, não está adiantando de nada, está perdendo tempo, porque o Senhor olha o coração. O Senhor olha o coração. O que interessa para Deus é o que está dentro do coração. Porque a gente pode vir bem aqui, eu posso estar aqui falando bonito, ensinando, pregando, fazendo, acontecendo, mas a minha vida, o meu particular, eu com Deus, só eu e Ele sabemos como eu sou. Só Deus e você sabe como você é. Só Deus te conhece naquele momento que não tem ninguém te olhando. Só Ele sabe o que passa nos nossos pensamentos, que realmente habita no nosso coração, quais são os verdadeiros sentimentos, as nossas verdadeiras intenções. Então, que nós venhamos ser transparentes diante de Deus e diante das pessoas, para que nós possamos realmente sermos aquilo que Deus espera de nós. Deus quer nos usar neste mundo que jaz em trevas. Deus quer trabalhar na nossa vida e através da nossa vida para que outras vidas sejam abençoadas, sejam trabalhadas, sejam alcançadas. Mas para que isso aconteça é necessário que nós sejamos sinceros, sejamos honestos, sejamos íntegros, sejamos separados para Ele. Andemos realmente novidade de vida com Ele e tendo no nosso coração sempre ardendo a chama do primeiro amor.
Essa chama não pode nunca se apagar. Esse desejo de pregar, esse desejo de fazer a obra de Deus, esse desejo de abençoar vidas, esse desejo tem que ser ardente no nosso coração. O apóstolo Paulo, ele fala lá em a carta aos Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 13, que ele fala: se ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, de nada valeria. E ele vai falando, relatando várias situações. Se não tivesse amor, de nada valeria. Ele poderia dar a vida dele em prol de outras pessoas, morrer por causa de outras pessoas, mas se fizesse isso apenas por fazer, por obrigação, não tivesse amor, não tinha proveito algum, não tinha serventia nenhuma. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu naquela cruz, aplacou a ira de Deus contra a humanidade por amor. Deus está irado com a humanidade, mas mesmo assim ele amava tanto a humanidade que ele criou para ele a sua imagem e semelhança, que ele criou um plano de salvação para poder redimir a sua humanidade. E esse plano de salvação é ele se fazer homem, se fazer carne, habitar entre nós na pessoa do Filho e pagar o preço que era nosso por direito. Olha só, tamanho amor. E ele fez isso por pessoas que não estavam nem aí para ele. O amor dele era incondicional, o amor dele não esperava nada em troca, mas ele sim espera que nós o reconheçamos, e ao reconhecermos este amor, nos rendermos a este amor e deixarmos este amor nos transformar. Esse é o desejo do coração de Deus para as nossas vidas, que esse amor nos inunde, que esse amor nos transforme, que esse amor transborde em nós e através de nós, para que outras pessoas também sejam contagiadas por este amor. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus não quer que nós o sirvamos por obrigação, Ele quer que nós o sirvamos por amor. Ele quer que nós façamos a obra dele por amor. Ele não quer que a gente seja religioso. Assim como no casamento, a gente não pode entrar numa rotina no nosso relacionamento com Deus. Não pode entrar na rotina, a gente tem que estar sempre ativo, tem que estar sempre na novidade, não novidade no sentido de querer criar movimentos ou coisas desse tipo, mas eu estou dizendo novidade no sentido de que cada dia é algo diferente. Olharmos como a gente olha, deve ser, né? O olhar do marido para a esposa, da esposa para o marido, cada dia o amor aumenta. Cada dia esse amor tem que aumentar, e esse amor aumenta porque conforme vamos nos envolvendo com este Deus, nos conhecendo este Deus, Ele vai se revelando a nós a cada dia, e a cada dia temos experiências novas, e quanto mais experiência nós vamos tendo, mais nós vamos nos desenvolvendo, quanto mais nos envolvemos, mais nós enxergamos o amor dele para conosco, e assim o nosso amor, a nossa admiração por ele aumenta. É isso que ele espera de nós. É isso que Deus espera de nós, é isso que tem que arder no nosso coração. Que nós não sejamos religiosos e praticantes, que vivem realmente essa experiência com Deus a cada dia. É uma experiência nova a cada dia, e é maravilhoso, é tremendo isso. Quando isso acontece nas nossas vidas, a gente se acende, a gente se alegra, a gente se anima, a gente desperta. Quer ver avivamento acontecer, quer ver avivamento chegar no teu país, nessa nação, quer ver avivamento despertar no mundo. Começa de nós, quando nós nos envolvemos com Deus e deixamos essa chama acender, e essa chama acende e vai contagiando um e outro, assim como uma brasa. Quando você coloca ali o carvão dentro da churrasqueira e você acende uma pedra de carvão, e aquela pedra de carvão começa a arder e contamina as outras, e assim vai ardendo, e vai ardendo, e vai ardendo, e quando você vê, o fogo acendeu. Oh, maravilha, o churrasco começou. É o que Deus espera de nós, que nós sejamos dessa brasa que vai acendendo e vai contagiando a outros, e assim vai contagiando. E quando você vê, o avivamento começou, o despertar começou. É isso que Deus quer de nós, e é maravilhoso falar disso, é empolgante falar disso. Quando a gente fala disso, a gente começa a vivenciar isso com os olhos da fé. Isso nos desperta, isso nos anima. Levanta tu que dormes, desperta tu que dormes. Vamos acordar, é hora de a gente sacudir, é hora de a gente despertar, de se levantar para fazer a vontade do Senhor. Porque assim como Ele nos ama, Ele espera que nós o amemos. Então venhamos amar a Deus acima de todas as coisas. E venhamos fazer a vontade dEle por amor, não por obrigação. Uma sexta-feira abençoada para todos nós, e que isso venha nos despertar de fato, de verdade. Venha arder no nosso coração o primeiro amor. Fiquemos todos com Jesus.